lembrarem, gente, que quando eu tenho uma formação de uma rocha muito rápida e de outra rocha bastante demorada, nós vamos ter algumas diferenças. O valor comercial dessas rochas serão diferentes, né? Nós vamos ter aquela rocha que leva mais tempo, ela teve ali mais tempo de se cristalinizar, de unir as suas propriedades químicas e os produtos em que está formando aquela rocha. Quando ela se resfria muito rapidamente, no caso das rochas magmáticas extrusivas vulcânicas, elas não vão ter ali um aspecto físico bonito, porque foi muito rápido aquele processo de resfriamento. Não deu nem tempo de cristalinizar os produtos aí que a compõem. Então nós vamos ter o granito, uma rocha magmática intrusiva ou plutônica. É uma rocha que tem um valor econômico elevado, né, bastante utilizada aí nas casas. E nós vamos ter o basalto, que é a rocha formada a partir do resfriamento da lava, né? O basalto então vai ser uma rocha magmática extrusiva ou vulcânica. Vai ter um baixo valor econômico. O basalto, gente, nada mais é do que a brita, né? O basalto, então, ele é fragmentado, é formado a brita e também ele é utilizado para fazer concretos. É muito importante lembrar quais são as áreas no Brasil que nós vamos ter essa cobertura aí, desse tipo de rocha, coberto por basaltos. Nós vamos ter a ilha de Fernando de Noronha, que há milhares de anos atrás aí aconteceu grandes derramamentos vulcânicos, né? Que nós já vimos lá nas eras geológicas. E também o sul do Brasil. Inclusive, a parede das cataratas do Iguaçu são formadas por basalto. Nos vestibulares costumam perguntar isso, né? Qual é o material em que forma as paredes da catarata do Iguaçu? Qual é o tipo de rocha? Então, são as rochas magmáticas extrusivas ou vulcânicas. É o basalto o material que é formado, ok? O segundo grupo aí de rochas, gente, vão ser as rochas sedimentares. Como o próprio nome já diz, as rochas sedimentares, elas serão formadas de sedimentos, de detritos, né, da decomposição de outras rochas. Qualquer outra rocha que é sedimentada, que ela é formada e fragmentada, ela vai levar aí à formação de uma rocha sedimentar. Agora, o que leva esse desfacelamento de uma rocha original, de uma rocha primitiva? Nós vamos ter aí os fatores exógenos, que são os fatores externos, e os fatores endógenos, que são os fatores internos. Os fatores exógenos, eles vão atuar grandemente no relevo, enfraquecendo esse relevo e transformando esse relevo. Gente, o processo de enfraquecimento do relevo é chamado de intemperismo. Intemperismo, então, vai ser essas forças aí agindo sobre o relevo e modificando, fragmentando. O que iria agir? A temperatura, a força, a água da chuva, a água dos rios, a água do mar, derretimento de geleiras, o aquecimento, o resfriamento, tudo isso aí vai atuar sobre a rocha ao longo de milhares de anos e vai levar ao enfraquecimento dessa rocha, que é o intemperismo dessa rocha, levando então a sua fragmentação. Então as rochas sedimentares serão formadas dessa maneira. Esses grânulos aí de areias que se soltarão dessas rochas, das rochas primitivas, eles irão se depositar em áreas mais baixas, geralmente o pó, a poeira, ele ali depois com a força parar de agir sobre ele. Lembrando também que o vento também atua muito sobre as rochas, né? Quando aquela força ali que seria o vento, a força da água, parar de agir sobre aquela partícula, ela vai se depositar nas áreas mais baixas. E isso vai acontecer por milhares de anos. Aquelas áreas mais baixas ali sempre recebendo aquele acúmulo de sedimentos, aquele acúmulo de partículas. Nós vamos dizer então aí que nesse lugar onde ocorreu esse acúmulo de sedimentos, formou-se então, ocorreu uma litificação, né? A litificação, ela também é conhecida como diagênese, litificação ou diagênese, que é o processo de compactação dessa rocha. Então aqueles sedimentos que se desprenderam, eles vão para as áreas mais baixas, vão se decompor ali, eles vão ficar sobre aquele local
sofrendo então aí a sua compactação. Essa compactação vai ser justamente aí a formação das rochas sedimentares. Aqui no livro de vocês tem uma imagem que vai estar mostrando aí, aqui ó, na Chapada Diamantina. Olha só que essa rocha aqui é uma rocha calcária, é uma rocha sedimentar, e vocês vão conseguir ver nela os folhetos. Então as rochas sedimentares, elas são formadas por folhetos. É uma camadinha sobreposta à outra. Então a gente vai ver aí muitas camadas. Gente, cada camada dessa, cada filamento de camada dessa, levou aí muito tempo para se formar. Tá? Então cada uma delas vem trazendo aí muitas informações sobre o passado. Um detalhe super importante sobre as rochas sedimentares. Gente, como eu falei com vocês lá na matéria, lá em Eras Geológicas, apenas nas rochas sedimentares são encontrados os fósseis. Então esse tipo de rocha, ela tem uma grande importância para a ciência e para a economia também, né? Porque ao estudar essas rochas sedimentares, que os cientistas tiraram todas essas informações que nós temos sobre o passado do nosso planeta, né? Qual era a constituição, como era formado, qual era as condições climáticas daquele momento. Então essas informações, elas são guardadas aí nesses folhetos das rochas sedimentares. E a grande importância para a economia é a existência dos combustíveis fósseis, que só são encontrados em rochas sedimentares. Ah, Fabiana, eu achava que saíam aí perfurando o mundo inteiro em qualquer tipo de rocha à procura do petróleo. Não, gente, apenas nas rochas sedimentares. Porque só as rochas sedimentares que fornecem aí condições para a formação desses fósseis. Fósseis, então, aí, né, esses combustíveis fósseis, eles são formados por restos de animais ou vegetais que ficaram presos ali nessa rocha no passado. O carvão mineral é um tipo de combustível fóssil, então, e é um mineral, né, um minério. Ele foi formado há milhares de anos lá atrás, então, em ambientes pantanosos, né, com grande quantidade aí de matéria orgânica. Então, essa grande quantidade de matéria orgânica, ela foi sedimentada naquele local, formando então o carvão mineral. O petróleo é a mesma coisa, são restos de animais e vegetais em ambientes pantanosos. Não quer dizer que o petróleo é só encontrado em mares, não. Né? Naquela época lá, o ambiente era pantanoso, né? Onde houve ali a deposição dos materiais e a formação do petróleo. Então, atualmente, como nós já tivemos uma grande transformação no planeta, separação de continentes, ele pode ser encontrado tanto no oceano quanto nos continentes. Então, essa é a grande importância. Então, combustíveis fósseis e fósseis só são encontrados em rochas sedimentares. O terceiro tipo de rocha que nós vamos ter vai ser aí as rochas metamórficas. As rochas metamórficas, gente, são rochas que passam por um metamorfismo. Metamorfismo vai ser uma transformação, uma mudança. Vai ser a passagem de uma rocha, de um tipo de rocha, para uma outra. Agora, o que vai levar uma rocha a sofrer um metamorfismo? Nós vamos ter dois fatores aí em especial que vocês não podem esquecer. Falou que aquela rocha passou por pressão e por aumento de temperatura, ela transformou numa rocha metamórfica. Ela passou por um metamorfismo. Então, para transformar numa rocha metamórfica, basta aquela outra rocha preexistente passar por uma grande pressão e por um aumento de temperatura. E o que levaria a isso, Fabiana? O que provoca esse aumento de temperatura e essa grande pressão? Nós temos aí alguns fatores, gente. Por exemplo, nós sabemos que as placas tectônicas, elas realizam 3 movimentos: de separação, de encontro e deslizamento. Quando nós temos o encontro de duas placas, em algumas localidades, vai ocorrer que uma placa mais densa, ou seja, mais pesada, ela vai mergulhar sobre a menos densa. Ela vai entrar embaixo. Então, nisso aqui, nós vamos ter uma grande pressão. Então, olha só, vai ter uma grande pressão
E essa rocha entrando aqui, ela está indo em direção ao manto. Então, nós vamos ter aí o aumento de temperatura e uma grande pressão. Também nós podemos pegar como exemplo as rochas sedimentares, que elas vão recebendo ali camadas de sedimentos, né, que são sobrepostas. Vai acontecer então a subsidência, que é o peso que aquelas rochas sedimentares elas vão recebendo, sempre camadas novas, aquele peso provocando a subsidência, ou seja, o afundamento daquela rocha. Então nós vamos ter uma pressão, quanto mais eu afundo e for em direção ao manto, a direção mais profunda aí da crosta terrestre, nós vamos ter então o aumento de temperatura também. Então essas subsidências das rochas sedimentares também pode levar à formação de rochas metamórficas. Outro fator que pode levar também são choques com meteoros, né? Se eu tenho um grande impacto, tem aqui uma imagem, olha só. Essa é uma grande cratera, né? No Arizona, nos Estados Unidos, onde ocorreu um choque com meteoro. Então, se eu vou ter ali um choque, vai ter um grande impacto, né? Eu vou ter uma grande pressão e um aumento da temperatura, transformando aí, então, numa rocha metamórfica. Então, nós vamos ter aí, por exemplo, o mármore, né? Antes ele era um calcário, o calcário sofreu metamorfismo e virou um mármore. Gente, quanto mais tempo leva para o tipo de rocha se formar, mais valiosa ela é, mais atrativa fisicamente ela será. Porque aí aquele tempo que ela levou vai permitir uma melhor cristalinização, os materiais eles irão se fundir com mais lentidão, com uma maior perfeição. Tanto que nós vamos ter aí o diamante, né, que é o mineral perfeito. O diamante nada atrapalhou a formação do diamante, né? Eles tiveram as condições específicas, as condições ideais para se transformar no diamante. Então, tanto que é uma pedra preciosa, é uma pedra rara. Então, as ligações do diamante de carbono ali no diamante são perfeitas, né? É um dos minerais com a maior dureza que nós temos aí na superfície terrestre também, ok?